Faz algum tempo que eu não apareço aqui e acho que por motivos plausíveis. Eu tô passando por terapia, eu tô passando, né, por uma psiquiatra, tô enfrentando depressão, tô ansioso, enfim, vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Na minha cabeça, gravar esse vídeo seria mais fácil, até porque, né, a intuição desse canal é justamente conversar sobre a vida de um pai. Não é romantizar que a paternidade ou até mesmo a maternidade é mil maravilhas, porque nem sempre é. Até porque a gente não tem um manual para a gente ser o melhor pai do mundo ou a melhor mãe do mundo. Na verdade, a gente tem que descobrir conforme você exerce a função de ser pai e de ser mãe. Mas, antes de tudo, né, um claim de aqui, eu não tô depressivo por conta dos meus filhos, nem nada. Infelizmente, situações me trouxeram, né, nesse estado depressivo, e agora eu tô tomando, eh, né, remédios controlados ao longo do dia, né, de noite também, para regular meu sono. E eu quis muito gravar esse vídeo. Na verdade, já faz um tempo, né? Porque faz mais de 30 dias que eu simplesmente sumi do canal, simplesmente sumi das redes sociais. E assim, gente, eu vou falar do modo geral. Se você não tá bem da cabeça, procura ajuda médica. Hoje em dia tem ciência para isso, hoje em dia tem recurso para você melhorar a sua saúde mental, mas por favor, não deixe nada ficar entre a sua saúde mental e você, tá bem? Essa conexão direta, esse bem-estar mental tem que estar livre, tem que ser um caminho livre. E assim, eu quero conversar aqui numa boa porque eu sei que talvez a pressão da responsabilidade de você ser pai, de você ser mãe, é muito grande, ainda mais se você for, né, tiver sido pai ou mãe muito jovem, igual eu fui. Eu não estou colocando a culpabilidade nessas responsabilidades, nas escolhas que talvez você aí do outro lado fez e que eu fiz também. Na verdade, se a gente for parar para pensar, muita coisinha pequena acaba afetando a nossa saúde mental. E eu digo assim, muita coisinha pequena porque às vezes a gente não fala o que realmente incomoda a gente. E a gente simplesmente leva com a barriga. Talvez um colega no trabalho ou na escola, talvez uma situaçãozinha dentro de casa que você não expõe e acaba deixando para depois. Sei lá, talvez o vizinho que acaba incomodando e você simplesmente não fala, né? Sabe, é tão ínfimo as coisas que acabam prejudicando a nossa saúde mental que por causa de negligência nossa, e eu digo assim, nossa, quando na verdade eu fui negligente, muitas vezes, que acaba virando um muro muito grande entre a sanidade mental e você não consegue transpor, e você fica mal, você fica depressivo. E, por exemplo, eu vou dizer por mim, chegou num ponto, por exemplo, de feriado prolongado, que eu simplesmente não tinha força nem para descansar. Eu simplesmente liguei a televisão na sala e eu fiquei assistindo o que estava passando e eu não lembro de nada, absolutamente nada, porque eu cheguei a ficar exausto. Me recordar numa situação tão deplorável, que é você ficar com o corpo exausto, de você assistir, por exemplo, série das 6 da manhã até meia-noite, é muito triste. Tudo bem, tá, Rodrigo, mas por que você está falando tudo isso? Por que você está expondo num vídeo isso? Porque eu tenho certeza que talvez eu, Rodrigo, não seja o único nesse mundo que passou por isso e que está passando por isso. E talvez eu não seja o único que precisa de uma voz. Porque na maioria das vezes a gente só precisa conversar. E não é de hoje que conversar, né, através de uma tela, por exemplo, como eu estou fazendo agora, que é com um vídeo simples, acaba melhorando, ou pelo menos meu dia a dia, e eu consigo, pelo menos um pouquinho, organizar o que eu estou sentindo. E assim, eu vou dizer para você, né, de certa forma até vergonhosa, mas
eu estava desanimado da vida. E estar desanimado da vida é muito preocupante. E assim, se não fosse, né, a minha família, vai lá saber onde é que eu estaria agora. Então, assim, eu preciso de fato agradecer minha esposa por toda a situação que ela criou para conversar comigo, para eu voltar à terapia, para eu passar na psiquiatria, para eu tomar remédio, para eu me cuidar. E assim, eu tô com essa cara de abatido porque eu tô cansado. Essa é a realidade. E assim, a depressão em si, eu não vou dizer que dá para ver, porque não dá. Infelizmente, não é algo que dá para ver, porque tem dias que você tá simplesmente sorridente, tem dias que você tá muito alegre e de repente aquilo te alfineta. Não dá para explicar. Cada situação é uma situação única. Essa é a realidade. E assim, falar que, Rodrigo, você está sendo hipócrita porque você tem uma família, você tem emprego, todo mundo é saudável. E daí, por exemplo, eu ficava mal por pensar que eu estava sendo hipócrita ou medíocre, porque todo mundo ao meu redor estava bem, então automaticamente eu teria que estar bem também. Porque tem emprego, eu consigo estudar, eu consigo ter um tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. E daí eu parava e pensava, poxa, mas por que que eu tô assim? Por que que eu tô triste? Por que que eu não sinto a plenitude de alegria, de felicidade? Enfim, os valores se chocavam de uma forma tão brutal contra o que estava se passando na minha cabeça, eu não, eu ficava cansado de tudo aquilo. Essa é a realidade. E assim, falar isso abertamente é até um pouco que dolorido, porque parece que eu tô meio que cuspindo para cima, né? De falar, poxa, olha só onde você chegou, até onde você quer ir e tudo mais. Mas, gente, a realidade é que a doença, né, mental, a depressão, ansiedade e burnout e um monte de doenças psíquicas, né, doenças da mente que existem hoje e que são tratáveis, elas simplesmente não escolhem raça, não escolhem gênero, não escolhem classe social. Essa é a realidade. E assim, entra naquela coisa, o que eu já ouvi muito falar a respeito de etnia. Então você tem que crer em algo, você tem que buscar em algo, né? É normal, tem gente que vai dar esse tipo de conselho. E eu digo assim para você, se apegue a Deus sem remorso de como você está se sentindo. Caso você esteja passando por uma provação da mesma forma que eu estou passando. Porque, vamos lá, hoje eu estou num dia bom e eu sei que eu vou passar por isso. Mas amanhã eu posso não estar num dia bom. E isso me assusta, entendeu? Mas enfim, não esquece de também fazer exercício, beber muito líquido e não faça igual eu, que eu descontava muita coisa na comida. Então, por exemplo, eu passava, né, boa parte do meu dia trabalhando, obviamente. Eu chegava em casa, eu comia tudo de uma vez, de uma única vez. Então, por exemplo, eu queria cozinhar milho, eu comia milho cozido, e depois eu comia bolacha recheada, já emendava com um sorvete com calda, e daí eu comia amendoim, né, petisco, e enfim, eu misturava tanta coisa, daí obviamente eu queria jantar. Até hoje eu tenho essa compulsão, tô tentando melhorar, mas é difícil, afinal, vida de pai não é fácil. Isso também não é difícil. E assim, por que que eu gravo esses vídeos, né? Eu fiquei me perguntando muito isso ao longo desses últimos 30 dias, principalmente durante as crises que eu tive. Não sei, talvez alguém aí do outro lado precise saber que não tá sozinho. Sei lá, talvez um dia meus filhos vão ver esses vídeos, vão entender um pouco mais sobre o pai que tanto ama eles. Eu não quero ser um perdedor. Eu não quero ser um fracassado. Eu quero ser motivo de orgulho para minha família. E é por isso que eu continuo.